Hoje nós vamos falar sobre contrato de compra e venda de imóvel parcelado. E aí você tem que ter cuidado para não cair em 4 ciladas, em 4 pontos. Preste atenção nisso. Antes de você comprar qualquer imóvel, você tem que checar um documento básico, padrão, que chama-se matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é como a certidão de nascimento do imóvel. É lá que nós verificamos todas as informações do imóvel. É como na certidão de nascimento, tem todos os detalhes, todas as informações, inclusive o primeiro proprietário, ele vendeu para quem, de que forma. Lá ele precisou pegar um empréstimo no banco, gravou em hipoteca, deu em garantia com alienação fiduciária, tudo isso fica registrado na matrícula do imóvel. Antes de comprar, fazer uma compra e venda imobiliária, e aqui nesse caso, inclusive parcelada, você não pode deixar de observar a matrícula do imóvel. E lá pode constar, inclusive, restrições que sejam temporais ou que sejam fácil de se resolver. Não é que você vai checar na matrícula do imóvel e lá vai ter algum gravame, algum ônus, eu não quero comprar. Não. Observa qual é a restrição e verifica com um profissional especialista se existe alguma forma de resolver essa demanda, dissolver esse problema. Então, o primeiro ponto que você deve checar é matrícula do imóvel, ver se existe algum gravame, algum ônus real, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, ou seja, se o imóvel está apto para venda. O segundo ponto de atenção que você não pode deixar de checar no imóvel é com relação às certidões fiscais, ou seja, IPTU, Receita Federal, Receita Estadual e Municipal do vendedor ou dos vendedores. IPTU, claro, não é dos vendedores, é do imóvel. Checa isso, puxa a certidão. Doutor, não saiu a certidão, não vou comprar o imóvel? Não é isso, mas você vai pedir para o vendedor puxar um extrato do débito tributário. De repente, é um IPTU que está faltando uma parcela do ano que ele esqueceu de pagar, pode acontecer. Às vezes é uma pendência tributária na certidão do vendedor, simples de se resolver. O terceiro documento é a certidão forense. Doutor Léo, como é que é a certidão forense? Como é que funciona? Você pega os dados do vendedor e pede para o teu jurídico checar se existem passivos processuais em nome dessa pessoa. Mas o Brasil é enorme, doutor. Nós temos justiça estadual, federal, trabalhista. Aonde é que eu vou olhar? Qual é o ponto de atenção? É onde o vendedor tem residência, tem domicílio. Se ele é no estado de São Paulo, você vai puxar as certidões forenses no estado de São Paulo e checar se ele tem passivos. Nós tivemos um caso de um cliente nosso que ele foi comprar um imóvel de alto padrão no valor de 16 milhões. E aí, ao checar as certidões forenses, nós observamos que existiam 12 processos judiciais em nome do vendedor. E aí nosso cliente tomou um susto e disse, não, eu não quero mais não, vou desfazer aqui o negócio, a negociação, não vou avançar. Aí eu disse para ele, calma, vamos checar esses processos, vamos ver do que se trata. Marcamos uma reunião com o jurídico do vendedor e lá observamos que dos 12 processos, tinha IPTU atrasado em fase de execução, mas que era fácil de resolver, era 3 mil e poucos reais. Foi resolvido. Tinha um processo de desapropriação que era em outra área, não tinha nada a ver com o imóvel. Matamos o segundo processo. Tinham 8 processos em nome dele de valores pequenos. 2 mil, 6 mil, 5 mil reais. Eram valores pequenos de execuções fiscais e execuções forçadas, ou seja, dívida com credores. Então, quando nós checamos essa situação processual, essa falta de certidão forense, onde apareceu essa gama de ações judiciais, eram de pequenos valores. Um imóvel de 16 milhões e um passivo que, se somado, o passivo, não passava de 100 mil reais. Não fazia sentido ele perder a oportunidade de compra e venda. Agora, nós abatemos do valor e fomos sanear esses passivos, pagar os passivos para não ter perigo de evicção futura, que é o ato do credor identificar a venda de um imóvel
de maneira a fraudar a execução, fraudar credores. Então, para evitar qualquer questionamento futuro quanto à evicção, nós ajustamos no contrato de compra e venda uma cláusula assecuratória de que o vendedor iria sanear esses processos e nos apresentar as devidas comprovações. E retemos o valor referente a esse saneamento até que ele apresentasse a quitação, já que o sinal cobria e muito o pagamento dessa operação. Quarto ponto de atenção é com respeito à taxa de juros. As taxas de juros em face do parcelamento do imóvel. No caso, o cliente desse que eu contei agora, a história agora, foi muito interessante, porque a compra não foi à vista, a compra era parcelada. Foi dado um sinal e o restante em parcelas mensais e sucessivas. E dentro dessas parcelas mensais e sucessivas, a correção dessas parcelas foi fixada pelo IGPM. E isso no período antes da pandemia. Quando veio a pandemia em 2020, o IGPM disparou e tinha mês que o IGPM passava dos 4% ao mês. Você imagina um imóvel, um saldo devedor, que ele pagava a parcela mês a mês, o saldo devedor tinha mais de 10 milhões de saldo devedor, tinha umas 10, 11 parcelas quando o IGPM disparou. E aí, nesse caso, 4% de 10 milhões dá 400 mil. Só de IGPM. E isso não é moratório, isso é de atualização do valor. É um índice de atualização monetária que as partes combinaram. E antes disso, doutor Léo, quanto é que dava o IGPM? Era 0,6, 0,5, era bem baixo. Então, muito cuidado quando for ajustar taxa de correção, taxas de juros, acréscimos moratórios, muito cuidado com essas cláusulas, para que você não venha a onerar excessivamente uma das partes. Até porque, como se trata de imóvel parcelado, nós temos uma questão de imprevisibilidade de mercado. A regra do mercado muda, as taxas também são variáveis e aí pode haver uma onerosidade excessiva. Então, fique atento nisso e se liga nas próximas dicas.